Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou guiá-los novamente, através da imaginação sem fim. Mas antes de iniciarmos, vou pedir para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Inscrevendo-se, além do YouTube entender que gosta desse tipo de conteúdo, você será notificado sobre nossos próximos vídeos. E será um prazer recebê-los sempre por aqui. Sem mais delongas, iniciemos. O conto de hoje foi enviado pela seguidora Angélica, moradora do bairro do Paraventi em Guarulhos. A partir de agora, vou narrar o conto que ela nos enviou. Descobri a traição do meu pai, através da espiritualidade. Bem, tudo começou quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Eu acordava cedo para ir para a escola, pois estudava em um colégio particular no centro. Então, acordava cedo para me arrumar e esperar o ônibus escolar. Sim. Naquela época tínhamos ônibus escolares e não tinham metade da segurança que as crianças têm hoje dentro das vans escolares. Como eu era uma das primeiras a serem pegas, entrava no ônibus ainda vazio e sentava sempre no mesmo lugar, no fundo. Dessa forma, eu recostava a cabeça no vidro e dormia até o colégio. Mas um dia tudo mudou, pois chegando até meu lugar pude ver alguém sentado. Parecia uma criança, uma menina que tinha seus 6 anos, estava de camisetinha regata branca, saia branca e não pude reparar no restante pois a primeira coisa que me deu foi raiva por ter alguém sentado no meu lugar tão cedo. E em segundo foi espanto pois estava um frio danado, e como uma mãe poderia enviar uma criança pequena para a escola de camiseta regata? Fiquei chateada, mas fui tirando a mochila das costas para sentar junto com ela no mesmo banco. E ao me virar novamente, ela não estava mais lá. Fiquei em pânico, fiquei procurando a garota pelo ônibus. Não consegui entender nada e comecei a gritar pelo tio que dirigia o ônibus, pedindo para parar por favor. Aquilo nunca tinha acontecido comigo, era a primeira vez. A esposa do tio que dirigia o ônibus veio ao meu encontro e me abraçou. Eu chorava muito e dizia o que tinha visto. Ela me fez sentar com ela na frente, e encarou aquilo como uma tentativa de me devolverem em casa para faltar na escola. Mas não era nada disso. A partir desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Foi como se tivessem aberto uma porta, para que aquela menina e outras entidades pudessem aparecer e tentar se comunicar. Os dias foram passando e vira e mexe eu a via dentro de casa, correndo, ou saindo do banheiro. Às vezes sentada no sofá. E isso começou a me fazer sentir tanto medo, que eu não queria mais sair do quarto, e podia estar o maior calor, mas eu estava deitada na cama debaixo do lençol ou das cobertas. Passei a fazer a lição deitada na cama, debaixo das cobertas. Eu não tinha mais vontade de sair para brincar na casa de alguma amiguinha, que era uma coisa que eu perturbava minha mãe todos os dias para deixar. Minha vida passou a ser um tormento. É claro que minha mãe começou a notar que eu estava estranha. E começou a me questionar. O que foi, filha? Você vive confinada em seu quarto deitada, sempre coberta da cabeça aos pés. Não quer mais assistir TV, ou sair para brincar com suas amiguinhas, o que está havendo? Por um momento, fiquei calada, pensando se eu deveria contar a verdade para minha mãe ou não. Abaixei a cabeça e comecei a chorar. Ai ai ai, Angélica, o que foi que você fez? Se tem alguma coisa para me contar, me conte agora. Me fale a verdade. Acho que a preocupação dela para a época era eu ter arrumado algum namoradinho às escondidas e ter perdido a virgindade e estar falada. Era outra época. Uma época em que as garotas e suas famílias se preocupavam se a filha não se entregaria para um homem que não daria valor a isso, e ainda sairia falando dela. Antes fosse isso, pois o que estava acontecendo estava acabando comigo. Eu não conseguia nem dormir. Quanto mais prestar atenção em algum menino para namorar. Não é o que está pensando mamãe. Eu sei o que está pensando. E eu não me entreguei para ninguém. Estão acontecendo coisas que não sei se a senhora vai entender ou acreditar.
Então tenta me contar, minha filha, e não tenha medo de me dizer a verdade. Tem alguns meses que estou vendo dentro de casa, ou na rua, ou na escola, está em todo lugar. Uma menina, uma criança. Ela tem os cabelos divididos ao meio. Usa tranças, tem o cabelo cacheado assim como o meu. E também é da mesma cor que eu. Seus olhos são verdes, ela é linda. Está sempre sorrindo. Ela corre pela casa, ou passa por mim, me olhando e sorrindo. Está sempre de camisetinha regata, saia branca e está descalça. Ela deve ter uns 6 anos. E ela desaparece, simplesmente. Desaparece no ar assim que eu a vejo. Minha mãe fez cara de descaso, e naquele momento eu me arrependi amargamente de ter contado. Angélica, pelo amor de Deus, minha filha, deve ser impressão sua. Está cansada. Acorda cedo. Ou são os malditos filmes de terror que assiste. Eu falei para seu pai não te deixar assistir o tal de Poltergeist. Acho bom você parar com isso. Como eu iria parar com isso se eu não tinha controle? Fiquei calada. Desolada. Com quem eu poderia contar? Para quem eu poderia falar? Como eu poderia fazer isso sumir? Eu só queria a minha vida de volta. Os dias foram passando, meses até. E a menina continuava aparecendo. E eu sentia muito medo. Comecei a não jantar mais, pois ela parecia entrando na cozinha, sorrindo, enquanto jantávamos. Eu comecei a ir para a cama dormir, antes de jantar. E isso começou a me fazer emagrecer muito. Até que numa noite em um final de semana, desci as escadas correndo, pois a vi na porta do banheiro de cima. O que me forçou a usar o banheiro de baixo. Meu pai brigou comigo, mas finalmente reparou que eu estava com olheiras, muito mais magra e assustada. Filha, o que está havendo? Você está péssima. Papai sai de casa, você está dormindo. E quando chego você se foi deitar e eu quase não a vejo, nem na mesa de jantar. O que está acontecendo? Mordi os lábios, queria contar. Eu precisava de ajuda. Abaixei a cabeça e comecei a chorar. Abracei meu pai e chorei muito. Minha mãe já havia marcado médico para mim inclusive. Ela desconfiava que eu pudesse estar doente. E era isso que meu pai sabia. Mas ele não sabia o que eu estava vendo. Então arrisquei contar. Contei com detalhes como eu a vi pela primeira vez. Como eu a via sempre, onde eu a via. Mas foi quando eu contei como ela era, que meu pai realmente parou para prestar atenção e parou de me tratar como uma louca. Me conta com detalhes como ela é, filha. Ela é morena clara, assim como eu. Tem os cabelinhos também cacheados, assim como os meus. Ela tem os olhos verdes, cabelos partidos ao meio, de tranças. É magrinha. E está sempre com uma camisetinha regata branca. Saia de escola branca e está sempre descalça. Por favor, pai. Acredite em mim, eu não estou brincando, eu não estou louca. Meu pai de preto ficou branco. Vi ele empalidecer, e seu olhar ficar fundo e desconsolado. Fiquei ali na frente dele, sem entender nada. E a única coisa que ele disse é de que ficaria tudo bem. Os dias foram passando e um dia, antes de eu ir na consulta médica, meu pai chegou, me tirou da cama. Colocou a mim e minha mãe sentadas na sala, com a TV desligada e nos contou algo chocante. Ele contou que, no local onde trabalhava, conheceu uma moça, e que fez uma besteira. Passou a se relacionar com ela durante um tempo. E desse relacionamento nasceu uma menininha linda, minha irmã Juliane. Meu pai contava que, rapidamente Juliane se tornou muito apegada a ele, e que ele amava profundamente, assim como me amava também. Essa moça tentava de tudo para que meu pai largasse minha mãe, pois estava apaixonada. Mas ele se negava a isso. Então, a tal moça começou a impedir meu pai de ver a criança. Ele disse
que ainda tentou lhe mandar dinheiro pelos parentes e amigos próximos, mas ela mandava devolver o dinheiro ou qualquer presente do meu pai para sua filha. E pediu que ele não as procurasse mais. Quando Juliane completou 6 aninhos, meu pai a viu saindo da escola com a mesma roupinha que eu descrevia. Do jeitinho que eu a descrevia, mas ela não o viu. E essa foi a última vez que meu pai viu sua filha. Ele sabia que ela tinha um problema de saúde. E que precisaria fazer uma cirurgia em seu coraçãozinho. Então, ela estava esperando na fila do hospital público para fazer. E isso o deixava muito preocupado. Agora, o fato de eu a ver em todos os lugares, só o deixava mais preocupado. O que poderia ter acontecido? Isso o desesperou. E levou a contar toda a verdade para mim e minha mãe. Fiquei com raiva do meu pai na hora. Fiquei com ódio da irresponsabilidade dele. Da falta de consideração com a minha mãe, que chorava naquele momento. Como ele podia ter sido tão irresponsável? Por que ele fez isso conosco? Olha o que ele tinha feito com outras pessoas. Olha o que ele tinha feito com minha irmã. Eu não discuti com meu pai. Mas fiquei com muita raiva dele. Subi chorando e tentei dormir, mas ainda escutei ele e minha mãe discutindo na sala. Choros, lamentos e promessas. Acho que nossa família estava desabando. No outro dia, ele tentou conversar comigo e pedir minha ajuda nisso. Disse que ele e mamãe iam atrás da moça e de minha irmã. Pois minha irmã não tinha culpa disso e que minha mãe ia ajudá-lo a procurá-la para conseguir ver novamente sua filha. Para que eu a pudesse conhecer. Para que ele pudesse dar assistência que sua filha tinha direito. Mesmo com raiva, eu concordei em ajudar. Afinal, eu também tinha curiosidade sobre minha irmã. Seria ela mesmo que eu estava vendo? Eu continuava vendo a menina correndo e rindo pela casa, mas agora com menos medo e mais naturalidade. Existia uma chance de que ela pudesse estar doente. Em coma. E não morta. E era nisso que meu pai se apegava. No dia combinado, meu pai, minha mãe e eu fomos até o bairro onde Juliane e sua mãe moravam, em Santo Amaro. Paramos na frente de sua casa, mas parecia vazia. Então, uma vizinha que estava no portão nos disse: Elas foram embora para Lagoas. Foram morar na casa do irmão da Elsa. Ela perdeu o emprego aqui e voltou para lá com a filha. Você tem algum número de telefone de alguém por lá? Ou o endereço para eu enviar uma carta? A mulher entrou fazendo sinal para que esperássemos lá fora. E em seguida saiu com um papel com o endereço para enviarmos uma carta. Olha, esse é o endereço do irmão dela. A última carta que eu recebi foi em dezembro, e depois não recebi mais. Vi no rosto do meu pai a decepção. Mas era melhor isso do que nada. Durante a trajetória de volta para casa, percebi algumas lágrimas rolando no rosto do meu pai. Mas nem eu e nem minha mãe dissemos nada. Quando chegamos, ele escreveu uma carta endereçada à tal da Elsa, pedindo notícias sobre a menina. Dizendo que ele havia contado tudo para minha mãe e que não tinha intenção de largar dela. E que ele tinha direito de dar assistência para a menina, de registrá-la e de vê-la, nem que para isso ele precisasse viajar até lá. Ele se emocionou muito escrevendo a carta. E dizia o tempo todo que se arrependia de ter feito isso. Mas o que estava feito, estava feito. E que, de tudo o que tinha ocorrido, a criança era a melhor coisa que tinha acontecido. E que não tivéssemos raiva dela, pois ela não tinha culpa. Não tínhamos raiva dela. Tínhamos raiva do meu pai. Eu mesma tinha curiosidade e queria poder ter a oportunidade de conviver com minha irmã. Os dias foram passando, 1 mês. 2 meses. 3 meses. Eu continuava vendo a garotinha em casa, mas já estava mais habituada a vê-la. Desde que eu não ficasse sozinha. No 4º mês, quando meu pai estava decidido a escrever outra carta, chegou uma carta em resposta. Era de Elsa. Alagoas, 22 de junho de 1987.
caro Roberto. Recebi sua carta. E espero que ao receber a minha, encontre você e sua família gozando de plena saúde. Sinto muito pelo transtorno causado. Espero que um dia sua esposa e filha possam me perdoar. Mas estava apaixonada. Não pensei no que estava fazendo levando adiante um relacionamento com um homem casado. Ferida, lhe impedi de ver nossa filha e acredito que tenha sido o maior erro da minha vida. Nossa filha precisou fazer uma cirurgia às pressas, mas faleceu em decorrência de uma infecção em dezembro depois do Natal. Ela foi um anjo maravilhoso em minha vida. Eu sinto muito por ter impedido você de conviver com esse anjo. No dia em que ela morreu, pediu para mandar um beijo para o papai. Espero que possa me perdoar um dia, pois eu mesma não consigo me perdoar. Atenciosamente, Elsa. Na época eu não li a carta. Mas soube na hora, pela reação do meu pai, que minha irmã estava morta. Ele sentou-se no sofá segurando a cabeça com as mãos e chorou, chorou muito. Minha mãe o abraçou e chorou junto com ele. E de um canto da sala minha irmã apareceu e chegou pertinho do meu pai, abraçando-o. E isso me deixou muito impressionado e triste. Comecei a chorar por ver todo aquele sofrimento. E a reação de minha pequena irmã que veio até meu pai consolá-lo. Enquanto ela o estava abraçando, foi sumindo, sumindo, sumindo. E eu nunca mais a vi. Lembro até hoje de seu rostinho. Meu pai viveu a vida inteira com minha mãe. Ele faleceu aos 77 anos. E não demorou muito, meses depois minha mãe faleceu também. Às vezes, imagino que minha mãe, meu pai e minha irmã estão juntos em um lugar maravilhoso, onde meu pai teve a oportunidade de finalmente ter sua pequena filha em seus braços novamente, onde minha mãe teria a oportunidade de amar uma criança fruto de uma traição e viver em paz. Sobre a Elsa, tive a oportunidade de conhecê-la em 2019, um pouco antes do Covid. Eu contei a ela como descobrimos tudo. E ela me deu uma linda foto de minha irmã. Exatamente, aquela mesma garotinha de rostinho tão iluminado que eu via. Elsa se casou, teve mais 3 filhos, mas nunca esqueceu sua pequena Juliane. Ela me contou que ela era uma criança calma, inteligente, amorosa e evoluída. Acho que ela veio somente para cumprir aquele tempo na Terra e nos ensinar o verdadeiro sentido de perdão e de amor. Bem, meus queridos seguidores, essa história emocionou até a mim, que costumo ser tão sensato. E com certeza nos faz refletir sobre dar atenção apropriada a nossas crianças. Seja para aquelas que confessam ver ou sentir uma presença em seu quarto, seja para aquelas que precisam do carinho, do amor e da presença de seus pais para sobreviver. Devemos sempre escutar nossos filhos e entender o que eles precisam contar, ou o que eles precisam de nós. Fica a dica. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar conosco, envie para o e-mail contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. Também estamos no Spotify como Contos da Meia-Noite, YouTube @Contos da Meia-Noite _0 e pelo TikTok. Você nos encontra como Contos da Meia-Noite 00. Compartilhe esse conto com quem você acha que vai gostar. Ajude-nos a difundir o canal. Agradeço mais uma vez a audiência. E aguardo vocês na próxima semana com mais um Contos da Meia-Noite.